Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Ciclo Histórico e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as fake news. Pessoal, nós sabemos que com o avanço da tecnologia, a democratização do avanço das informações e do acesso a informações é algo muito valioso para toda a sociedade. Só que junto com elas, infelizmente, nós temos aí a divulgação maciça de fake news e notícias falsas relacionadas a toda situação que você pode imaginar. Desde situações de leis até cura de câncer e etc. A fake news não é necessariamente algo vinculado ao político, como muita gente hoje está acostumada a escutar. Mas sim, ela teve grande força no período eleitoral que teve ano passado, e por isso é interessante a gente vir aqui falar um pouquinho sobre o porquê o povo compartilha fake news, porque a fake news é tão desejada em muitos momentos e porque ela é muito compartilhada, mesmo o povo sabendo que isso pode ser uma mentira, beleza? Eu aconselho vocês a ler um livro que foi lançado agora dia 11, se eu não me engano foi segunda-feira, hoje é quarta, então vai ser segunda-feira mesmo. O nome do livro é o seguinte: Livro Pós-Verdade e Fake News, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas. O livro é organizado pela jornalista Mariana Barbosa, beleza? Então vamos deixar os créditos a ela aqui. Ela pegou vários artigos, pessoal, colocou nesse livro, então ela organizou, ela não necessariamente escreveu ele e criou esses artigos, então ela pega artigos sobre o assunto para se debater sobre as fake news e por que elas são tão compartilhadas. E também temos aqui, deixa eu achar o nome de dois pensadores importantes que fazem parte desse livro aí, conversando com a jornalista. Um é um cientista político americano chamado Peter Weirer-Singer, acho que é assim, vou colocar o nome dele aqui na tela, e a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, beleza? Então, além dos artigos, esse livro traz um debate aí, uma conversa, uma entrevista com essas duas pessoas que estão, uma vinculada à ciência política e a outra vinculada aí ao meio maior de comunicação, que é o jornal, uma jornalista que pode trabalhar em emissoras de TV e jornais escritos e etc. Então é um livro bastante interessante para você que quer entender sobre o assunto e acho de bom grado que você leia ele se você tem interesse em ter um conhecimento maior sobre esse assunto. E a gente vai abrir esse vídeo falando justamente sobre o conteúdo que se inicia esse livro. Como que a gente pode explicar essa quantidade expressiva de notícias falsas circulando pela internet? Como e por que ela é tão compartilhada, mesmo o povo sabendo que pode ser mentira? O primeiro artigo que abre esse livro tem um nome que é o seguinte: A Ponta do Iceberg da Desconfiança. E ele vai trabalhar justamente esse tema que a gente está tentando falar aqui agora. E o que ele explica é que não necessariamente as pessoas compartilham isso por o simples fato deles acreditarem que aquilo é verdade. E isso tem uma grande, vamos falar assim, uma grande consequência da perca de credibilidade das grandes instituições nacionais. Política, educação, STF, jornalismo e por aí vai. Coisas que antigamente eram tratadas como fontes científicas da verdade, incluindo até mesmo a ciência. O povo hoje acredita em terra plana, não dá para entender. Então, a descredibilidade que vem acontecendo, essa desconstrução da veracidade que essas instituições passam para a população, tende a ajudar no compartilhamento de fake news. Mas não é só necessariamente isso. Como o povo, em geral, cada cidadão tem o seu grupo individual de sociedade e que convive,
para reforçar esse vínculo, eles compartilham essas mensagens para reforçar os seus valores dentro desses grupos. Por exemplo, grupo de família, grupo de amigos que pensam igual ele, e eles vão começando a compartilhar isso daí em grupos de amigos, grupo de famílias, porque afinal de contas eles têm o mesmo conjunto de pensamentos e ideias. Então eles compartilham isso para reforçar os seus laços e consequentemente se manter dentro desse grupo específico. A segunda pergunta que a gente pode fazer a respeito da fake news é assim: necessariamente o avanço da tecnologia criou as fake news? Não, pessoal, isso daí já existia e sempre existiu. No século XIX, por exemplo, nós temos na New York Times uma matéria que foi publicada falando que animais do zoológico haviam fugido. Só que lá embaixo, nas letrinhas miúdas, estava escrito que aquilo era mentira. Isso foi justamente uma experiência que o jornal fez. Durante semanas a cidade viveu tensão. As pessoas saíam com armas, ficavam próximas às suas casas, com medo de se atacar por um tigre, por um rinoceronte, sei lá que bicho que tinha fugido desse zoológico que o New York Times fez essa matéria zoando, entre aspas, tá? Mas a ideia era justamente fazer uma análise sobre como a notícia falsa seria passada à frente. Então ninguém leu a fonte, ninguém leu lá embaixo, oh, quem que fez isso? Isso é verdade, não é? E lá embaixo estava escrito que era uma mentira. E essa mentira foi passada de pessoa em pessoa e deixou a população em pânico durante semanas, com medo dos animais que haviam fugido do zoológico, mas na verdade o que fugiu do zoológico foram essas pessoas que não leram as matérias inteiras. Então, a fake news não é algo novo. A gente pode ver que ela surge aí século XIX, tá? Os primeiros relatos escritos que nós temos na história. E hoje, lógico, com o avanço da tecnologia e o acesso à informação, ela se torna algo maior, mas ela não é algo novo. Ela é algo bastante velho. Então, é legal a gente entender isso, que esse processo de fake news e divulgação de material duvidoso sempre existiu. A questão é que agora nós temos uma gama muito maior de informações falsas sendo passadas e elas sendo repassadas para firmar caráter ou firmar elos com determinados grupos sociais que cada indivíduo vive. Pô, mas como que o leitor pode saber se isso é mentira ou verdade antes de compartilhar? Infelizmente, quase ninguém compartilha fake news, se preocupa com esse fator. Mas é muito simples. Cheque a fonte. Ah, a fonte é, sei lá, Revista Saber. Ah, mas será que é verdade? Vai lá, olha, vê se tem algo da Revista Saber e olha a fonte da onde a Revista Saber retirou esses dados. Outro jeito de você saber se isso é mentira, veja se os grandes meios de comunicação, por exemplo, TV, está falando sobre esse assunto. Se a notícia for real e for uma notícia de fato estrondosa, com certeza algum meio de comunicação vai estar trabalhando sobre isso. Pode ir lá escrever no Google, principalmente jornais aí de fonte confiável na internet. Se não está passando na TV, vai ter no site deles na internet. Então é só você perder alguns segundinhos, sentar a bunda na cadeira e pesquisar se isso é verdade antes de você compartilhar. O problema é que ninguém faz isso, ou compartilham por própria maldade para reforçar suas próprias convicções, até mesmo reforçando a própria ideia de que eles estão realmente certos. Mas por que não existe a preocupação em se compartilhar mentiras? Pessoal, quem estuda sociologia vai entender de grupos e de indivíduos e a importância que as instituições carregam dentro da sociedade para manter a estrutura social no geral. Se você escutar barulho de chuva, começou uma chuva muito forte aqui, mesmo que tá de dia, tá? Então, pessoal, voltando ao assunto, a gente se pega e questiona, por que essa galera compartilha isso, mesmo sabendo que talvez isso não seja verdade? Primeiro, a gente já falou lá atrás, as pessoas perderam a credibilidade em instituições importantes na estrutura, como política, ciência, religião, entre outras, tá? Essas são algumas instituições que definem a estrutura social em que você vive. Como as pessoas perdem credibilidade
e passam a não acreditar nessas coisas, elas tendem necessariamente a acreditar que tudo é um grande complô, uma grande fake news, uma grande organização. É como se fosse uma grande conspiração, uma teoria da conspiração que ronda o mundo e que, na verdade, eles sabem que tudo é uma mentira e eles têm que compartilhar a verdade, mesmo sabendo que, no fundo, isso que eles estão compartilhando é uma mentira. Mas eles fazem isso necessariamente por maldade? Uma parcela, sim, sem dúvida. Principalmente a parcela que cria isso. Mas a grande maioria não. Eles passam simplesmente para reforçar as próprias visões de mundo que os próprios indivíduos carregam. Por exemplo, assim, porra, eu acredito que a Terra é plana. Ah, mas a Terra não é plana, papapá, existem milhões de teorias científicas que vão explicar esse processo, e a pessoa fala, não, você não consegue provar isso. É igual aqueles terraplanistas que foram lá no Danilo Gentili, lá, vamos usar um pouco, entende? Os caras querem repassar o que eles veem para explicar a razão de mundo, como eles enxergam o mundo. Então, necessariamente, eles não compartilham aqui aquilo para falar, ó, eu acredito nisso. É simplesmente para falar, olha, viu, o que eu acreditava é verdade. Isso explica a mamadeira de piroca, isso explica kit gay, isso explica milhões de coisas que aconteceram no processo eleitoral em que a gente passou agora, ano passado. Para concluir, quem publica um meme, quem compartilha uma notícia falsa, não é necessariamente que ele está preocupado com a veracidade disso. Às vezes ele até tem a noção de que aquilo é falso, mas ele simplesmente compartilha aquilo para reforçar suas crenças e valores de que o que ele acredita está certo. Isso é basicamente algo natural, só que o cara quer reforçar as ideias que ele tem. Ele não se dá o trabalho de tentar entender que talvez ele não esteja correto naquilo. Então, assim, pessoal, nós vivemos tempos sombrios, não há o que negar, não tem o que falar. São tempos, sim, muito difíceis de se trabalhar, de se explicar e de tentar reverter algumas teorias conspiratórias que existem ao nosso redor. E esse transtorno nas sociedades, principalmente na política, que a gente vê esse transtorno de se acreditar na instituição política do país, aumenta ainda mais a credibilidade dessa divulgação das fake news, porque ninguém acredita mais que pode existir um político honesto, ninguém acredita mais que o STF é honesto, ninguém procura buscar por que o STF soltou as pessoas que estão lá sendo julgadas em terceira instância, ninguém entende que a pessoa não é culpada até que se prove isso, que cabe ela entrar com algum recurso, e daí o povo já compartilha que 300 mil assassinos vão ser soltos, e o povo compartilha, onde na verdade somente 5 mil pessoas teriam direito a essa questão do STF quando foi julgado agora, e saem compartilhando. Por quê? Porque eles não acreditam mais nas instituições que regem a nossa democracia. Qual que é o grande problema aqui? É uma grande ruptura do sistema democrático. As várias facetas de mentira incessantes que estão circulando tendem a manipular o povo e fazer eles viver em bolhas cada vez mais exclusivas, separando grupos individuais de crenças e conceitos individuais de cada um. E isso tende a ir quebrando com a democracia num conceito geral, onde as pessoas vão deixar de acreditar em ciência, vão deixando de acreditar na política, vão deixando de acreditar na sua instituição religiosa, vão deixando de acreditar em processos culturais, em processos históricos e por aí vai. Então, o maior problema da divulgação científica, dos problemas da divulgação do fake news é justamente acabar com a democracia em si. Desde liberdade de expressão individual de cada indivíduo, desde liberdade de publicações de conteúdo. Por quê? Porque isso acaba criando uma bola de neve. Mentira em cima de mentira, verdade em cima de mentira, refutações científicas em cima de uma mentira, que daí surge uma fake news que explica essa mentira de uma forma
mentirosa, lógico, e o povo repassa para tentar justificar a verdade que ele mesmo acredita e vira uma bola de neve. A ruptura do sistema democrático dentro dessa bola de mentiras é questão de tempo, porque as pessoas tendem a acreditar em mentiras, como que a ditadura foi um processo bom, que o AI-5 só sofria quem era vagabundo, mesmo que essas pessoas viviam em um lugar remoto, onde praticamente a ditadura militar não teve influência nenhuma. Então elas não passam a questionar isso é verdade ou não é. Elas simplesmente passam a reafirmar o que elas acreditam. Porra, saiu uma notícia aqui que a Terra é plana mesmo, vou compartilhar. E compartilhe. É simples assim. Não estão nem aí a fonte da onde isso veio, quem que criou, como que chegaram a essa conclusão e por que chegaram a essa conclusão. É terrível. Então achei relevante vir falar sobre esse livro. É um livro legal, ele traz bastantes artigos, estou acabando de ler ele e achei interessantíssimo falar para vocês, vem, busca esse livro, porque perante a discussão sobre fake news que existe, é necessário sim a gente parar e falar, what the fuck, meu, que porra é essa que está acontecendo? Vamos começar a colocar alguns pingos nos is. Afinal de contas, a coisa está foda, tá? E nós, como pensadores, como divulgadores de conteúdo científico, temos a necessidade de vir aqui e falar, para, pensa, respira e reflita sobre as coisas que você está compartilhando aí. Beleza, galera? Se inscreve no canal, deixa aquele like gostoso, compartilha para os seus amigos e vamos falar daquele jeitinho gostoso. Até a próxima. Falou e tchau.